Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lucas André, um dos embaixadores da TripWire, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve agora, já segue a gente nas redes sociais, já deixa o like nesse vídeo antes de começar mesmo, porque eu sei que você vai gostar, e deixe o seu comentário, suas dúvidas. Eu por aqui falo tudo sobre intercâmbio em Dubai, e hoje não vai ser diferente. Eu vou falar sobre um período muito especial que acontece não só em Dubai, mas no mundo inteiro, para os muçulmanos, e o que isso interfere no seu intercâmbio, beleza? Você já ouviu falar sobre o Ramadã? Eu confesso que quando eu fui para Dubai eu nunca tinha ouvido falar e descobri lá. Isso para mim foi muito importante, eu vou explicar nesse vídeo. Mas o Ramadã é o mês mais sagrado para todos os muçulmanos. Ele é um mês de muita reflexão, onde as orações são intensificadas, de muita caridade. É um mês de jejum, e foca nessa palavra jejum aqui, porque é ele que vai ditar todo o nosso vídeo. Em Dubai, eu já disse em outros vídeos que é uma cidade extremamente globalizada. Então, você vive culturas diferentes, não só uma cultura árabe, uma cultura muçulmana. Mas, neste período, você se relembra que você está vivendo no mundo árabe. Porque as orações se intensificam, você se depara em situações que você percebe, nossa, realmente estou vivendo no mundo árabe, realmente estou vivendo num país muçulmano. Isso é muito interessante, é muito legal. O jejum que acontece nesse período vai do nascer ao pôr do sol. Tá? É um jejum longo e isso tem um significado para eles importante. Porém, pra gente que não é muçulmano, beleza, eu posso comer durante esse dia e tudo mais. Mas algumas coisas mudam, inclusive os horários. Então as coisas começam a ficar um pouco mais tarde. Ou no trabalho as pessoas saem antes do trabalho, o trabalho sai mais cedo. Na própria escola existem 3 horários diferentes na escola, tá? E um dos horários ele para de acontecer, que é o horário da tarde. Então tudo termina antes. E no final do dia acontece o iftar. O que é isso? É a primeira refeição do dia que eles vão ter. Então é uma refeição que não é uma refeição qualquer. É onde todo mundo celebra junto, janta junto. E é muito legal esse momento porque os restaurantes oferecem opções especiais só no iftar. E isso faz com que a cidade fique num clima muito vibrante. Eu vou fazer um comparativo, mas não é um comparativo religioso, é mais um comparativo da vibração da cidade, como se fosse o Natal no Brasil. Lá é o iftar. A cidade fica toda enfeitada. Existem atrações especiais no período da noite. Então é um período realmente muito bonito. Eu falei sobre intensificar as orações também. Então, nas mesquitas, eu já falei aqui em alguns outros vídeos de choques culturais que a gente tem, é que quando a gente chega num país muçulmano, as mesquitas, nos horários das orações para os muçulmanos, ela ecoa um som que dá para ouvir da cidade inteira. E nesse período, mais vezes ao dia esse som é ecoado. Então é muito importante a gente entender e respeitar essa cultura que é muito rica. No momento do iftar, que é quando o sol se põe, existe uma atração que eles soltam um canhão, um som de canhão mesmo, e acontece lá no Burj Khalifa, tem esse canhão e alguns outros pontos turísticos também. Solta um som bem forte de canhão para anunciar do tipo, agora é o momento de acabar o jejum. Podemos comer, podemos celebrar que mais um dia a gente passou nesse tempo. E quando que acontece o Ramadã? Ele não tem um período fixo. Ele acontece segundo o calendário lunar. Então não dá para eu dizer, vai acontecer em abril ou vai acontecer em março. Geralmente é nesse início de ano, mas pesquisem antes de ir. E entendam se você quer passar esse período em Dubai ou não. Porque tem algumas regras. As festas noturnas, elas cessam nesse momento. Então você não acha festa noturna, ou se acha é algo muito esporádico assim, mas as principais festas, elas não acontecem em respeito à cultura. Mas eu queria ir para Dubai nesse momento, é o único momento que eu tenho, eu queria festejar. Você vai ter mais dificuldade de encontrar festa, sim. Mas é um momento onde você se depara com a cultura árabe a todo momento. Então você com certeza vai fazer algum amigo que é muçulmano, não necessariamente dos Emirados Árabes, mas de alguns outros países em torno. E aí você vai viver essa experiência junto com ele. Você vai ver que ele tá mais caridoso, ele tá mais calmo, porém ele tá passando
tá no momento de jejum, então em alguns momentos ele vai estar com fome também, pode ter alguma coisa de irritabilidade ali no início, principalmente no início eu senti assim que as pessoas ficavam, elas, entre aspas, sofrem mais um pouco, porque ela tá acostumada, né, a comer durante o dia e de repente ela cessa essa alimentação, mas isso implica de você respeitar mais. E aí o que acontece? Eu, como não muçulmano, eu não vou ficar comendo na frente de quem tá fazendo um jejum desse tempo todo. Não vou fazer isso por respeito. Em alguns outros países, inclusive os restaurantes fecham nesse período. Então nem tem restaurante, nem nada. Em Dubai, de uns anos pra cá, pelos relatos que eu vi da galera que mora lá há muito tempo, foi se abrindo isso. Porque tem muitas pessoas que não são muçulmanas lá também no país. E aí, abre os restaurantes normal, as lojas abrem normal. Algumas lojas, elas abrem com horário reduzido. Ou alguns restaurantes, eles colocam na frente de... Às vezes tem uma vitrine na frente do restaurante, eles fecham a vitrine durante o período do Ramadã. Mas isso tudo muito por respeito. Não é uma lei a ser seguida lá, tá? Diferente de outros países. Então, é bem interessante a forma como que tem esse movimento acontecendo enquanto você está tentando viver sua vida normalmente. Mas isso vai sim influenciar a sua rotina. Eu não tive essa experiência, mas alguns amigos meus moravam com pessoas muçulmanas. Então eu não morava com pessoas muçulmanas, mas alguns amigos tinham essa... dividiam um quarto, dividiam um apartamento com os muçulmanos. Como eles ficam do nascer ao pôr do sol sem alimentação, antes do nascer do sol, eles tomam um café da manhã um pouco mais reforçado. Então acontece uma movimentação maior na casa, que além da oração que eles precisam fazer, antes do nascer do sol, tem essa movimentação da alimentação. Então no início as pessoas se incomodaram um pouco, assim, sabe? Elas acabaram sendo acordadas porque moravam com muitos muçulmanos, mas depois compreendeu o que é esse período e, enfim, e respeitou. Então cabe a você a entender também se é o período certo para você vir para Dubai ou não. Eu me surpreendi muito positivamente, porque até então tinha momentos que eu esquecia que eu estava vivendo num país árabe. E eu fui justamente... Um dos motivos que eu escolhi Dubai é porque eu gosto muito dessa cultura e queria viver uma cultura totalmente diferente da minha. E aí, chegando lá, tinha momentos que eu nem lembrava que eu tava no mundo muçulmano, assim. Nesse momento, não tinha como esquecer, sabe? A gente tinha sempre que policiar. E também virou um momento de reflexão minha, assim, sabe? Você sente um ar mais reflexivo. É muito legal, dura apenas 30 dias, mas vale a pena, eu acho, você vir para Dubai e escolher um momento que você vai passar por isso. Coincide muito com o inverno em Dubai, então é um momento propício também, sabe, para você vir. É um momento que a cidade, ela tá acontecendo mais ativamente, a cidade está mais cheia. Você vai perceber que as mesquitas vão estar muito mais cheias em alguns outros períodos. Existe um feriadão também pro término do iftar, que são 5 dias de feriado. A cidade literalmente para, você não vai estudar. Então... vai ter muita gente na rua, vão ter muitos eventos acontecendo também nesse período que cessa o iftar. É muito legal você vivenciar isso e ter essa experiência, tá? Eu acho que do top list de coisas que você precisa fazer no mundo é você viver o período do Ramadã num país muçulmano. E o seu intercâmbio pode ser essa sua experiência de vida, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Não tenham medo de passar esse período, mas antes pesquisem para não se frustrarem ou serem pegos de surpresa. Mas eu digo que é positivo você vir para Dubai nesse período também, tá? Mas vivam os dois, tanto dentro do Ramadã quanto fora do Ramadã. Então beijos, espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários e até o próximo vídeo.